A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes, né? Todos aí que vão ouvir a palavra de Deus, temos aí com estudo bíblico. O estudo bíblico é um pouco mais aprofundado. A gente vai aprender algo extremamente profundo da palavra de Deus. E eu quero ler com vocês aqui no livro de Atos, aonde escreveu segundo Lucas, Atos 19, versículo 17 da palavra aqui de Atos dos Apóstolos. 19 e 17 de Atos diz assim, ó: E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como grego, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Irmãos, o tema desse estudo de hoje é a maior maravilha de Éfeso. Este capítulo 19 de Atos dos Apóstolos revela o auge da terceira viagem missionária de Paulo a Éfeso, a capital da Ásia Menor. Se tornou um grande centro de evangelização mundial. A cidade de Éfeso abrigava o magnífico templo de Diana, uma deusa do paganismo grego-romano, tipo como uma das sete maravilhas do mundo antigo. O templo de Diana atraía devotos do mundo inteiro, que se dirigiam para participar dos seus festivais. Entretanto, Éfeso se tornou o cenário perfeito para uma difusão maior do Evangelho de Cristo. Ali as pessoas descobriam que a grande maravilha de Éfeso não era o templo da Diana, mas sim o Jesus que Paulo pregava, o Deus fazendo maravilha por meio de suas mãos. Primeiro, maravilha de Deus em Éfeso. Em Atos 17, 19, versículo 11, o texto diz, Atos 19 e 11, o texto diz que Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E Éfeso se tornou a principal sede da atividade de Paulo na terceira viagem missionária, e o lugar onde Deus multiplicou as suas maravilhas a fim de confrontar as divindades pagãs. Ali existente o nome do Senhor Jesus era engrandecido. De acordo com Atos 18 e 18 ao 19, ao fim da sua segunda viagem missionária, Paulo havia deixado o casal missionário Priscila e Áquila em Éfeso para ali implantar uma base missionária. De acordo com Atos 19, 1 ao 7, Atos 19, do 1 ao 7, o trabalho de Áquila e Priscila deu fruto, e Paulo já encontrou 12 novos convertidos em Éfeso, com os quais deu início ao seu trabalho. De acordo com Atos 19, 10, Paulo concentrou o seu ministério em Éfeso por um espaço de 2 anos, e todos os habitantes da Ásia tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho de Deus. De acordo com Atos 19, 12, até os lenços e aventais de Paulo que se levavam para tocar nos enfermos afugentavam as enfermidades das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Segundo a superioridade
superioridade de Deus de Paulo. Éfeso era uma cidade religiosa, parecia com alguma cidade do Brasil, que atraem pessoas para fazer turismo religioso, Atos 19:35. Porém, o poder de Deus se manifestou de maneira tão extraordinária em Éfeso que os romeiros nem estavam mais interessados pela imagem e nicho de Diana, os quais eram comercializados pelo ambulante que ficavam em volta do templo de Diana. Atos 19, 23 e 28. O poder de Deus superou as artes mágicas em Éfeso, a ponto de mágicos queimarem seus livros em praça pública e se renderes ao poder da palavra de Deus. Atos 19, 18 e 20. Atos 19, 18 e 20. Em Atos 19 e 20, a Bíblia afirma que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Em 1 Coríntios 16, 8 e 9, Paulo chegou a afirmar que o motivo da sua permanência em Éfeso foi porque uma porta grande, eficaz, se me abriu, referindo-se ao trabalho do Senhor naquela cidade. Em Éfeso 5:18, Paulo escreve mais tarde para os crentes de Éfeso, dizendo: E não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A conclusão final, irmão: um simples homem cheio do Espírito Santo fez a diferença na grande metrópolis de Éfeso. O poder de Deus superou toda a idolatria, toda a mágica e toda a feitiçaria. Em uma cidade basta que a igreja do Senhor busque o poder do Espírito Santo, pois esse poder divino é superior àquele outro tipo de poder. Tá aí, amados, mais um estudo bíblico a qual nós aprendemos no livro de Atos. Que Deus abençoe todos. Não esqueça, compartilha, inscreva-se no canal, compartilha e seja abençoado por Deus. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus.